porque ela falou assim, pai, exatamente essa é a nossa queixa. Nós estamos encontrando muito homem banana made in America, mas Deus pode mudar os rapazes e fazer homens que a gente vai querer casar com eles. Olha, pessoal, eu estou muito feliz, tá? Estou aqui num hotel em Santos. Viemos bater um papo com ele, né? Que é um dos diretores da Universidade da Família, algo que eu conheci há um tempo atrás. E eu achei interessante os assuntos que abordam, o tipo de pessoas com quem eles trabalham, enfim, é tudo tão diferente. A gente pensa, Universidade da Família, o que seria uma escola, uma universidade? Que fala sobre família? Não sei, mas trabalha vários assuntos e hoje nós vamos ter uma conversa assim com muito conteúdo, com muita inteligência. Afinal, ele é inteligente, ele é simpático, ele é engraçado. Pastor, na verdade, você poderia ser comediante também, que você tem assim um jeito de comediante. Estou falando com o pastor Dinarte, por favor, Dinarte Barradas. Não, você acha que matou a charada. Você sabe como é que eu comecei minha história? Com 8 anos de idade eu fazia um programa de rádio lá na minha cidade chamado Festival da Gurilândia. Era um programa de... Olha como é que eu sou velho do tema de programa de auditório, de rádio. Então lá tinha um programa chamado Festival da Gurilândia, que era sábado de manhã, e o meu personagem chamava Gurilico. Eu imitava um comediante que era o Lilico. Tempo bom, lerê, não volta. E eu com 8 anos me vestia dele com bumbo, contava piada no programa de rádio. Dá pra acreditar? Então essa veia cômica já vem de longe. Oh, ele tem um jeitinho de comediante, bacana. Pastor, rapidamente me explica o que seria então Universidade da Família. Porque quando me apresentaram falaram, o pastor Dinarte está em Santos. Ele é um dos diretores da Universidade da Família. Então eu falei, vamos então conhecer um pouquinho da Universidade da Família. Antes disso, entra em um vídeo então resumindo o que seria a Universidade da Família. Com 15 anos de fundação, a Universidade da Família é uma realidade. Fundada em 1992, a Universidade da Família é uma organização cristã sem fins lucrativos, que tem como missão equipar as igrejas com ferramentas de ensino fundamentadas na Palavra de Deus, apoiando-as na tarefa de restaurar e fortalecer os relacionamentos familiares. Localizada na cidade de Pompeia, região centro-oeste do estado de São Paulo, a 403 quilômetros da capital paulista, a Universidade da Família tem contribuído de modo espetacular para a transformação de muitas vidas. Para desenvolver essa importante ferramenta de auxílio às igrejas, a UDF está apoiada numa grande estrutura e conta com uma excelente equipe formada por 48 colaboradores e voluntários. Como prova de sua consolidação, muitas igrejas ministram os cursos da Universidade da Família em todo o Brasil. Com isso, a UDF também faz grandes amigos, pastores que tiveram seus ministérios abençoados através dessa ferramenta de ensino. Pastor Dinarte, interessante, né? Universidade da Família. Eu vou falar que eu conheço porque aqui na Vida Nova nós já trabalhamos esses assuntos. Homem ao Máximo, Mulher Única e Veredas Antigas. Eu posso dizer que os homens que participaram desse curso, que é um curso, não é verdade? É um curso de homens ao máximo, realmente se tornaram o máximo. Agora eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho sobre esses 3 temas, Mulher Única também, o que aborda, né? E Veredas Antigas, porque eu não participei do Veredas, mas muitos amigos participaram. Para mim era um processo meio de cura interior, porque as pessoas que participavam, elas choravam. Eles trazem coisas lá antigo, parece que resgata lá na sua memória coisas antigas e vêm e falam e choram. Eu nunca vi isso, é algo inédito, entendeu? E muitas pessoas que estão assistindo têm curiosidade de conhecer esse trabalho. Então eu queria que você explicasse pra gente. Nós temos um currículo hoje na Universidade da Família de 9 cursos, 8 cursos estão prontos. Nós vamos chegar a 10, para trabalhar o homem nas suas diversas facetas, no papel dele como pai, como marido,
como influência na sociedade, no próprio desenvolvimento pessoal dele, da busca do crescimento acadêmico, da busca do crescimento profissional, tudo isso resgatando o valor do homem e as características do homem enquanto líder da família e cabeça na sociedade. Junto com ele tem o Mulher ao Máximo. Aliás, deixa eu falar, no currículo de Homem ao Máximo tem um módulo chamado Marido Irresistível. É um livro, eu falo que é minha autobiografia. Mas é brincadeira, né? É um livro do Edward Lewis Cohen, que ele ajuda o homem a se tornar aquilo que toda mulher quer que o cara seja. Um marido irresistível, que a mulher jamais vai querer perder. Então vai trabalhando temas assim muito legais ao longo de um currículo que dura 5 anos para trabalhar com os homens. Nós temos dezenas de multiplicadores no Brasil. O que são os nossos multiplicadores? São voluntários que vêm em Santos ou vão em qualquer lugar do Brasil e treinam novos líderes voluntários para montar grupos pequenos com homens, inclusive pode ser homem solteiro, não precisa ser homem casado, não. Porque é aquele tipo de remédio que você tem que tomar antes que precise dele. Falamos dos homens. Agora vamos saber, tem também da mulher irresistível ou não? Só dos... Então, homens, por favor, hein? Como ser irresistível. Vamos ver o que a Universidade da Família apresenta para nós, mulheres, né? Agora. Das mulheres, a gente tem um currículo que começa com mulher única, comunicação, sexo e dinheiro, o poder do potencial. São módulos que a gente consegue trabalhar com as mulheres também. Por que mulher única? Porque a gente tenta resgatar a singularidade da mulher. No caminho inverso do que aconteceu com o homem, a mulher foi agregando muitas tarefas, muitas características que não eram comuns da mulher. E hoje a mulher está completamente afastada do projeto natural, do projeto singular que Deus preparou para ela. Isso é que está causando estresse na mulher. Você chegou a pegar as mulheres tão nervosas, tão cansadas, tão estressadas. Doença que era comum de homem, AVC, pressão alta, infarto. Hoje as mulheres estão baixando do hospital por causa dessas coisas, por causa da sobrecarga, não é? Então a gente tenta ajudar a mulher a reencontrar o equilíbrio dentro do plano de Deus para ela, puxando para si apenas aquilo que é natural e ajudando o seu marido a encontrar o equilíbrio dele. Por isso que uma das lições diz lá, você ajuda ou atrapalha? Porque a mulher foi feita para ser ajudadora do homem, não competidora do homem. E isso é que está matando um bocado da nossa sociedade hoje também. Bom, você já deve ter muitas histórias, deve ter ido para muitos lugares, na verdade, não só do Brasil, né? Do mundo, trabalhando esses assuntos. E tem alguma coisa que te marcou relacionado a isso, ao homem, à mulher, dentro dessas palestras que vocês dão? Eu posso dizer para você que talvez o lugar mais impactante que esses cursos já tenham chegado são os presídios. Você precisa ver, nós temos um testemunho que aconteceu no sul do Brasil, acho que foi no Paraná, de um grupo de detentos que fez o curso Homem ao Máximo e na formatura, porque todos os nossos cursos têm formatura, um dos detentos que estava incumbido de dar o testemunho, o depoimento dele diante da família, das autoridades, dos funcionários do presídio, ele foi à frente, leu o depoimento dele, se ajoelhou e pediu perdão a toda a sociedade que estava ali presente. E disse, eu estou aqui porque não agi como homem, eu peço perdão à minha mulher, peço perdão aos meus filhos, peço perdão às autoridades aqui presentes, porque eu falhei como homem. Nisso, todos os outros formandos que estavam atrás se ajoelharam e repetiram a mesma coisa. Que lindo! Dá para você imaginar um negócio desse? Eu quero contar uma de pessoas jovens, porque eu quero crer que também o nosso programa está sendo assistido por um monte de jovens. Lá, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, embora seja carioca, eu morei no Espírito Santo 18 anos. A gente fazia todos esses cursos com jovens. E a minha filha mais velha, ela traduziu o material do inglês para o português. E quando ela traduziu um dos módulos da hombridade chamado Coragem, que é escrito para jovens solteiros, ela veio para mim chorando. E falou assim, pai, olha que coisa mais linda. E aí a lição que ela estava traduzindo chamava Bananas Made in America, né? Os bananas feitos na América, né? E ela falou assim, pai, olha que coisa mais linda. Quando eu casar, eu quero casar com um homem igual a esse. E a minha filha chorava. Que lindo! Porque ela falou assim, pai, exatamente essa é a nossa queixa. Nós estamos encontrando muito homem banana made in America. Mas Deus pode mudar os rapazes e fazer homens que a gente vai querer casar com eles. E eu tenho curiosidade de saber um pouco sobre a sua família e como você ingressou nesse trabalho lindo que é a Universidade da Família. Bem, eu estou casado há 33 anos com a Norma, né? A gente está indo para 34 anos de casado agora em 2015. Pensa num cara que fez tudo errado. Meu Deus! É porque às vezes a gente vai falar para os jovens e a gente coloca num patamar lá em cima. Eu quero que todo mundo saiba
que eu não sou exemplo para ninguém. Eu sou exemplo de alguém que começou errado, descobriu que estava errado e decidiu não continuar errado. Porque quando eu namorava, eu fiz coisas com a minha namorada que eu nunca devia ter feito. Eu toquei ela de uma maneira que eu nunca devia ter tocado. Eu provoquei nela sensações que eu nunca devia ter provocado. Mas era a luz que eu tinha, eu não sabia fazer diferente. O dia que eu descobri isso, eu pedi perdão a ela. Depois que a gente estava casado um tempão. E eu pedi perdão às minhas filhas e disse para elas, eu jamais quero que alguém trate vocês como eu tratei a mãe de vocês. Você percebe como é que a coisa é diferente quando a gente encara o fato? Você sabe o que está de errado com seu pai, com sua mãe? Às vezes tem algum adolescente ouvindo a gente, que o pai diz assim, não quero que você namore, você está muito novo para namorar, você é muito menina ainda para namorar. E de vez em quando o pai diz assim, não, porque eu tinha uma namorada que tinha 15 anos, e a filha assim, se meu pai namorou quando a menina tinha 15 anos, por que eu não posso namorar? Esse é o problema. Sabe por que o pai proíbe? Porque ele não quer que ninguém faça com a filha dele o que ele fez com a filha dos outros, sem vergonha. Você já matou essa charada. Em 1999 eu participei do treinamento do curso para casais. E lá no Espírito Santo eu fui o pioneiro, eu fui o primeiro a fazer o curso para casais lá no estado do Espírito Santo. E eu falei assim, caramba, onde é que estava esse negócio que eu não sabia antes? É disso que eu estou falando. Foi aí que eu comecei a descobrir um monte de coisa que eu achava que era natural e que não era. Logo depois eu conheci a educação de filhos da maneira de Deus, que daqui a pouco a gente vai falar de educação de filhos. E aí, depois eu descobri o Veredas Antigas. Então, eu fui trazendo para a minha vida pessoal e para a comunidade que eu dirigia todas as ferramentas da Universidade da Família. Comecei em 99, trabalhei durante 6 anos em Vitória, implantando os cursos lá na Bahia, no Rio de Janeiro, como voluntário. E aí em 2005 eles me convidaram e eu passei a integrar o corpo de funcionários de colaboradores da Universidade da Família, onde eu já estou há 9 anos. E usa tudo isso, primeiro você começa a trabalhar isso dentro da sua casa, né? Deu certo, então vamos para fora. E não serve se for diferente disso, tá certo? Você é mãe, você está dando comida para seu filhinho, você primeiro faz assim, toma neném, tá bom, come, ó. Então, esses cursos da Universidade da Família, eles funcionam assim. Primeiro a gente dá a nossa degustação, para depois dizer para os outros, isso é bom pra caramba, experimenta porque foi bom para mim. Eu sou mãe, né? E eu ouvi uma história sua muito bacana que eu quero compartilhar com todo mundo que está assistindo. Como começou o namoro da sua filha? Foi algo muito cômico, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente, porque tem tanta gente aí como eu, sabe? Os filhos estão crescendo. A gente sempre vê os nossos filhos como bebê, né? Minha filhinha já tá ficando mocinha também. Aí começa a tocar em assunto de coisas de namorado. E isso já tá esquentando a minha cabeça. Então eu gostei dessa sua ideia. Queria que você compartilhasse. Primeiro eu quero dizer o seguinte, se sua menina começa a mostrar interesse por meninos, já levanta a mão pro céu. Tá certo? Significa que você criou uma filha saudável num ambiente saudável. Então, se os nossos filhos começam a demonstrar interesse num rapazinho, numa mocinha, pessoas do sexo oposto, significa que nós temos uma boa referência familiar para eles, tá certo? Segunda coisa é que quando a minha filha era adolescente, a caçula, a mais velha já tinha 18 anos, a caçula tinha 13, a gente conheceu Veredas Antigas. E através do Veredas Antigas a gente descobrimos que a participação dos pais na vida afetiva dos filhos é muito mais importante do que não gostei desse cara, não gostei dessa menina, é uma parceria entre pais e filhos. E a minha filha caçula aceitou fazer uma parceria comigo. Ela tinha uns cartõezinhos meus que ela carregava e toda vez que algum cidadão dizia para ela que estava interessado nela, ela dizia, esse assunto quem resolve é meu pai. Ai, meu Deus. E ela dava um cartãozinho para o cidadão. A maioria nunca telefonou para mim. Até que um dia um atrevido me ligou. Ela ligou mesmo? Ligou. Que ousado. E corintiano ainda, sem meu vergonha. Deus. Ela chegou para mim e falou assim, pai, deve ligar para o senhor um rapaz chamado Henrique. Aí eu falei para ela, e aí minha filha, eu atendo ou dispenso? Aí ela falou assim, atende, pai. Aí eu falei assim, meu Deus, dancei, minha filha tá gostando dele. Tá gostando. Aí o atrevido me ligou, e aí eu marquei um almoço com ele. Foi gozado que era num restaurante lá de Pompeia, das empresas Jato, que cabem 8 pessoas na mesa. E na hora do almoço dos funcionários, aquilo fica lotado, socado de gente. Na mesa, vem chegando ele com os amigos, eu falei, vem um monte de gente. Os caras foram tudo para outra mesa, ficamos só eu e ele numa mesa de 8 lugares, porque ninguém queria ficar perto. Sabia que o negócio ia ser tenso. E eu tenho na minha manga 8 perguntas que
todo pai tem que fazer para um candidato a genro. Eu posso até falar em off para você, mas se for para televisão estraga. E aí eu sentei com ele, dei as 3 primeiras perguntas e falei com ele: Henrique, semana que vem a gente conversa sobre essas 3 perguntas. Na semana seguinte ele trouxe a resposta, eu dei mais 3. Na outra semana ele trouxe a resposta, eu dei mais 2. E as 2 últimas são daquela de pegar aqui, sabe? Mas não é para prejudicar e não é para assustar o camarada. É só para a gente começar a criar vínculos e descobrir qual é a base dele, de experiência com outras meninas, relacionamento com os pais, coisas que são importantes e valores que você precisa descobrir no indivíduo. Sim. Antes que ele comece a fazer parte da sua vida. Mas eu descobri uma coisa interessante, a mãe dele, Dona Fátima, uma pessoa extraordinária. Ele chegou e falou assim: mãe, é muito esquisito lá na casa da Helena. Porque eu chego lá, ela abre o portão, vai para o quarto e eu fico com o pai dela conversando só nós 2. E aquela mulher falou uma coisa muito interessante, que eu quero falar com vocês, que talvez seja a coisa mais solene de toda a nossa conversa. Ela disse assim: meu filho, se esse homem faz isso pela filha dele, é porque ele valoriza muito a filha que ele tem. Tenha paciência. É verdade. Então o que eu preciso que as pessoas saibam é que eu não fiz isso para prejudicar minha filha, e nem porque eu não gostava dele. É porque um pai que é responsável, que cria tanto um menino quanto uma menina, ele tem que valorizar tanto seus filhos que ele não vai entregá-los na mão de qualquer pessoa. É verdade. Ele tem que ser proativo nessas coisas. E aí naquele dia eu chamei minha filha e dei autorização ao Henrique de conquistar o coração dela. Depois de quanto tempo? 3 meses. 3 meses de conversa só entre vocês 2 para depois autorizar então o relacionamento. E eles esperaram com paciência. Na boa. E aí o Henrique mostrou as virtudes, as qualidades dele. Orei por eles naquele dia e continuamos travando a nossa amizade de uma maneira muito bonita. No dia que eu casei eles, porque eu que fiz o casamento... Muita emoção, imagino que foi muito choro. Na hora que eu saí, porque foi num hotel o casamento, na hora que eu saio com a minha filha assim, que eu entro naquele salão do hotel, lotado de amigos, que todo mundo faz aquele... Minha filha começou a chorar. Eu sou durão, já deu pra perceber que eu sou durão? A lágrima rolou assim, e eu segurei na mão dela, eu falei assim: vai dar tudo certo, minha filha. Você conseguiu fazer o casamento? Porque meu pai foi fazer meu casamento também, a primeira experiência dele fazendo casamento assim, né, da própria filha. Ele só deu ordens pro noivo. Pra mim tá tudo ok. Coitadinho, né? Coitadinho. Na hora que eu tava fazendo o casamento da minha filha, uma novela passou na minha cabeça. De como tudo foi diferente com ela e como não foi diferente comigo. Comigo foi tudo muito comum, com ela foi tudo muito especial. Eu pude ser para ela o pai que eu não tive, sabe? Eu pude viver com ela e com o Henrique coisas que eu não vivi na minha vida. Então isso para mim é muito especial. E às vezes eu vejo rapazes e moças sofrendo desnecessariamente, porque só precisa que um pai seja proativo. Só precisa que o pai olhe para a menina e diga: eu te valorizo tanto, minha filha, que eu vou proteger o seu coração. Você sabe que para poder chegar nesse ponto, isso não é de graça. Quando chegava dia dos namorados, você sabe o que eu fazia em casa? Eu comprava um presente para minha mulher, eu comprava um presente para cada filha. E dizia para elas: enquanto Deus não preparar um homem para você, eu sou aquele que guarda o seu coração. E dava um presente para elas. Então isso ao longo dos anos foi mostrando para minhas filhas o meu profundo comprometimento com o coração delas, sabe? Então, por isso que falar dessas coisas para mim me emociona, porque com todas as deficiências, com todos os fracassos pessoais que eu tive, quando eu falei que eu tinha decidido que eu não ia errar, eu decidi: eu vou tentar fazer tudo para acertar com as minhas filhas, para que elas não passem pelo que eu passei e que não passem com outros o que eu fiz outras meninas passarem. E foi um sucesso, tá sendo um sucesso essa família. Eu preciso respirar, beber uma água e a gente volta para finalizar o programa falando dos filhos e o que a Universidade da Família apresenta para nós e pode nos ajudar relacionado ao comportamento dos filhos. A gente volta daqui a pouquinho. Searching the world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. And carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You sent a son from heaven to earth to live us all.
você tem um chamado de Deus e quer se aperfeiçoar em conhecimento da palavra, conheça a FATA, uma escola interdenominacional, ampla e moderna e de cara nova. Bacharel e básico em teologia e curso por correspondência. Qual deles você quer? Informações no site ou pelo 3227-8970. Unidades em toda a Baixada Santista. FATA, Faculdade Teológica Alfa, formando obreiros em todo o Brasil. Navegue agora no mais novo portal Gospel Mix, com vídeos, chat, fotos de bastidores e eventos com muitos prêmios. Acesse www.programagospelmix.com.br e divirta-se! Que hoje, pastor, entristece o nosso coração quando nós vemos dentro e fora da igreja, né? Filhos muito revoltados, que querem abrir mão, querem morar sozinho, não querem estar perto da família, querem ser independentes. Filhos que querem seguir seu rumo sozinho, né? E a gente entende a importância da família ali unida, mesmo casando, né? Todo mundo junto. Nós vemos filhos deprimidos, que conhecem a palavra de Deus, que caem nas drogas, um comportamento totalmente extremo. E eu queria que você explicasse a razão disso e o que vocês podem oferecer para nos ajudar nessa área de comportamento de filhos. Você sabe que uma das coisas que eu mais tenho aprendido nos últimos anos, porque lá na UDEF eu sou diretor da área de educação de filhos, e eu tenho aprendido demais com o trabalho que eu faço, com as pessoas com as quais eu convivo. Eu descobri que algumas coisas elas são fundamentais para a saúde da criança. O primeiro é o ambiente no qual ela é trazida ao mundo. Então, se tem alguma coisa que é importante para a saúde emocional da criança, é o ambiente familiar. É a relação marido e mulher. E nós vemos numa sociedade que hoje no Brasil nascem cerca de 800 mil crianças por ano sem a presença do pai. E isso, a longo prazo, tem um efeito destrutivo na sociedade. Porque nós sabemos que a mãe sozinha não dá conta, ela vai se esforçar, tem até a tal das expressões, apanha, eu sou pai e mãe ao mesmo tempo. Mas ninguém consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então uma das coisas que a gente ensina que é fundamental a estrutura conjugal que está por trás para trazer essa criança ao mundo. E não somente a estrutura, mas a correta aplicação dos papéis de marido e mulher. Você já deve ter tido essa experiência. Você abraça seu marido, vai dar um beijo, seu filhinho de 3 anos vem correndo e entra no meio. Você sabe o que a gente pensa nessa hora? Sai daqui, menino, tá atrapalhando. Não é nada disso, como a gente é ignorante. Você sabe por que ela vem correndo quando se abraça e beija o marido? Porque toda criança quer fazer parte de uma coisa bonita. Então, quando ela vê o pai e a mãe se amando, se beijando, ela diz, é disso que eu quero fazer parte. E como a gente não entende isso, ela acha que ela quer separar, a gente diz, sai daqui, menino. Eu expliquei ontem isso para um casal. Eu falei assim, quando o teu filho vier, você diz assim, como é bom a gente ser família, né? Segundo, é que a gente não se prepara para o crescimento dos filhos. Tem uma coisa que me deixa doido. Eu estou escrevendo um livro chamado Mães Doidinhas e Seus Filhinhos Aloprados. É um livro de charge, já deu para ver que é meu estilo, né? É um livro de charge que eu pego cenas do cotidiano, de como as mães tratam os filhos, de como determinados tratamentos produzem um efeito negativo. Mas uma das coisas, vamos lá. Seu filho está com 7, 8 anos, ele está começando a ir para a escola. Você chega e diz assim, fininho, neném, pega sua mochila, mozinho. Ó, você está esquecendo aqui seu casaquinho. Tudoinho. E o pior é que isso não para com 7 anos. Seu filho está com 10 anos, 11 anos, 12 anos. Ô neném, meu amorzinho. Aí depois a gente diz que os filhos são rebeldes. Você sabe por que os filhos agem com rebeldia nesse tipo de tratamento? Porque o filho quer se libertar, não é do pai nem da mãe. Quando ele diz que quer sair de casa, não é que ele quer se livrar do pai e da mãe, ele quer se libertar da estrutura de infância que o amarra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, quando eu era menino, eu pensava, agia e sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Mas a gente pega um filho adolescente e continua tratando como bebezinho. E a gente não quer que ele se revolte. Não. Porque eu tenho uma filha de 12, eu continuo olhando ela como uma menininha. Como que eu vou entender? Quando que eu vou entender que, que eu tenho que mudar o meu comportamento com ela? Isso a gente começa a aprender no curso de educação de filhos que a gente ensina.
é que a gente tem que começar o processo de transferência de responsabilidade desde que o filho é pequeno. Como a gente não começa o processo de transferência de responsabilidade quando eles são pequenos, a gente continua lembrando a eles de todas as tarefas mesmo quando eles são grandes. Por isso que a gente continua achando que eles ainda são crianças. Porque nós nunca entregamos a responsabilidade. Exemplo, mãe, me dá um copo de suco, como é que se fala? É assim que você fala com sua mãe? E a gente continua lembrando de tudo. E cada vez que você lembra tudo que ele tem que fazer, ele nunca vai assumir a responsabilidade, você está sempre lembrando. Então, se eu tenho que te dizer uma coisa, tenha bastante cuidado com tudo que seu filho vai ver, ouvir e observar de 1 ano e meio a 3 anos. Segunda fase, até os 7 anos. Segundo estudiosos, o caráter de uma pessoa atinge o seu pico máximo de formação aos 7 anos. Continua depois, mas vai numa linha em declínio, até o fim da vida a gente aprende, mas atinge o pico máximo aos 7 anos de idade. Então todos os valores, todos os princípios, todas as verdades, todas as crenças são incutidas na criança até os 7 anos de idade. Por isso que Provérbios diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for grande não se desviará dele, porque até os 7 anos tudo é verdade absoluta. É por isso que tem... Perdão, tá me estendendo na resposta? Pode ir. Você já ouviu Pai Tolo? Isso está no meu livro, Mães Doidinhas e Seus Filhinhos Aloprados. A criança dá uma cabeçada na quina da mesa e vem chorando e a mãe pergunta, o que foi, neném? Eu bati na mesa. Aí a mãe vem e diz, mostra pra mamãe. Foi aqui. Mesa feia. Machucou o neném, bate na mesa, neném, a criança bate. Não faz isso mais com o meu neném. Isso não é coisa de doido, gente. Isso é coisa de doido. Qual é a lógica disso para a criança? A criança está sendo ensinada pela mãe, a mãe está tentando consolar, mas que a responsável pela cabeçada não foi ela correndo deslocadamente, foi aquela mesa. E a criança aprendeu que qualquer coisa ou pessoa que se interponha entre ela e o caminho dela é culpado. Aí ela vai para a escola, ela está correndo, o coleguinha para na frente dela, o que ela faz? Ela bate, empurra o colega, porque não pode ficar no caminho. Vocês estudam psicologia para fazer... 52 anos de janela, minha filha, observando, trabalhando com pai e mãe, estudando, obviamente. Nós temos todo um currículo que ensina sobre isso. E aí a professora vem e tenta segurar essa criança. O que ela está vendo agora? Uma mesa de 8 lugares. Ela vai chutar a professora, porque ela quer correr, a professora está na frente dela. Mas aonde ela aprendeu isso? Com 1 ano e meio a 3 anos. É mesmo, olha. O que a mamãe tinha que ter dito? Foi aqui, filhinho, olha, a mesa não vê você. Então você precisa ter cuidado quando estiver brincando para você não correr dentro de casa, porque tem coisas que podem machucar você. Deixa a mamãe dar um beijinho e tal, mas a mesa definitivamente não é a culpada. É verdade. Bom, você que está assistindo, fique atento agora. Você, a sua igreja, se você tem vontade de fazer, né? Como que é? Leva para a igreja? Qual é o contato? Quem que eles procuram? Telefone, site, com todas as informações. Todos os nossos cursos estão disponíveis para igrejas e escolas. E a gente vai na sua comunidade, treina líderes voluntários, pessoas que vão ser líderes dos grupos, para trabalhar com outras famílias. Para fazer contato com a gente é simples demais. Tem o nosso site, www, dá para botar lá embaixo no lettering, né? www.udf.org.br. Você pode também telefonar para 3405-8500. Não esqueça que o DDD é 14, é lá no interior de São Paulo. 3405-8500. E para falar comigo é gfi@udf.org.br. gfi@udf.org.br. E a gente dá todas as dicas que vocês precisarem. Olha, tá aí as informações e eu acredito que vai todo mundo mandar e-mail para você querendo saber as 8 perguntas
As 8 perguntas para você fazer pro seu genro, hein? Eita, nós. Bom, nós vamos ficando por aqui, ó, com a cabeça cheia de informação, colocando em prática tudo que eu aprendi hoje, hein, pastor? Legal. Ele que veio, é o nosso convidado aqui na Vida Nova, participar e compartilhar conosco de uma palavra abençoada, hoje no primeiro congresso. Você acredita que em 14 anos de Vida Nova é o primeiro congresso da família? Que privilégio. É o primeiro congresso, pastor Dinarte, e nós aqui, equipe do Gospel Mix, podendo ter um tempinho reservado para falar sobre vários assuntos. Vamos ficando por aqui, espero que você tenha aprendido muito e a gente volta no próximo programa. Tchau!